Alô, galera, boa tarde. Filho, que galera, boa tarde. Deixa assim, ó. Quem tá online aí, galera? Deixa aparecer o primeiro. Olá, galera. Mais um Periscope. Aê, Adilson entrando. Vira aí, Brasil. Vamos lá, gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Vou virar minha câmera. Boa tarde. Vocês viram que eu tô no mesmo espaço de ontem, né? Espaço maneiríssimo aqui em Ribeirão Preto, hein? Super novo. Depois conto pra vocês, fazer uma propaganda pra eles aqui. Muito legal. E aí, gente? De onde você é? Quem tá ao vivo aí comigo? Bom, gente, vamos esperar um pessoalzinho entrar aí. Tá cedo, né? São 16 horas e 52 minutos. Maíra, lindona, super coach, master coach. Gente, tô aqui hoje. A gente colocou esse assunto aqui para falar sobre medo. Quem tem medo aí? Levanta a mão. Michele Braga, boa tarde. Quem tem medo? Eu tenho medo, gente. Juro. Tinha medo. Medo de falar em público. Cara, imagina só. Teve um evento que eu fui de uma empresa onde eu trabalhava, que eu tive que falar, me colocaram assim na boca do leão, né? Me colocaram para falar, acho que com umas 100 pessoas. Eu nunca tinha conversado com ninguém, nunca tinha falado para ninguém, assim. Vivia eu, meu computador e uma galerinha que trabalhava comigo. De repente me colocaram para falar com um monte de dono de escola. Oi, Michele. Gente, minha mão com o microfone fazia assim, ó. Eu não sei como é que eu consegui falar, nem lembro o que eu falei, viu, gente? Mas hoje eu perdi meu medo. Por que eu perdi meu medo? Porque eu tô enfrentando ele. Eu ainda estou na fase de finalizar esse medo, tá? Ainda tenho muito. Tô treinando aqui no Periscope. Tô até fazendo Periscope. Tem uma amiga que ela é jornalista, a Renata Carvalho, que ela fala que eu tô indo super bem. Então, se o feedback dela tá assim, tá ótimo. Bom, gente, hoje a gente vai falar de medo. Mas para falar de medo, eu trouxe um cara fudido. Sim, vou falar dele para vocês. Eu tenho uma sociedade, é meu sócio. Eu tenho uma sociedade duplamente com ele. Além de ser sócia na empresa, eu sou casada com ele. Imagina só que fofo. Então assim, ó, eu vou pedir pra ele, eu vou colocar ele aqui, ó, do ladinho, quer ver ele, ó? Lá, César Santiago, tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue falar certinho. Coração, hein? Olha lá, ganhou um coração, gente. Cutuca ele aí na cara dele, cutuca. Pode cutucar, eu deixo. Cutuquem. Mas, ó, hoje ele vai vir aqui. A gente estava discutindo hoje sobre medo. É medo de fracassar, César, Michele Braga. Olha só, ele vai falar um pouquinho disso daí. De onde é Michele Braga? Michele é de São Paulo, né, Michele? Oi, Michele, de onde você é? Você está me escutando? Michele. Tá bom, depois você escreve Michele. Você escreve. Mas, ó, ele vai dar 5 dicas, tá? 5 dicas, assim, poderosas para você agora eliminar esses medos, tá? A gente estava discutindo e ele escreveu os medos e ele vai falar agora para vocês. É a Maíra. Oi, Maíra. Oi, lindona, tudo bom? Tá me ouvindo aí? Esse celular tá longe, não sei se estão escutando a gente. Ah, tá sim. Então tá bom. Bom, vou falar bem rapidinho para vocês, tá? Para não ficar tomando muito tempo. Oi, peraí que a mãe da Alexandra tá ligando para ela aqui, o telefone dela fica tocando. É assim, bom, vamos lá, vou falar bem rapidinho para vocês, tá? A Michele Braga disse que tem medo de fracassar. Parabéns, Michele, você não é uma extraterrestre. Você é humana, como todo mundo, tá bom? Se não tiver bom o meu áudio, vocês avisam que eu falo mais alto, tá bom? Aqui é um espaço de coworking, é um espaço compartilhado, tem várias pessoas aqui. E a Alexandra pediu para eu falar. Oi, Michele. Michele, depois você conta de onde você é, tá bom? E parabéns, porque você não é uma extraterrestre. Você tem medo de fracassar como qualquer ser humano, né? Eu
Tava vindo ontem do Rio de Janeiro para cá, para Ribeirão Preto, e eu acordei de madrugada, não sei porquê. Ela é de São Paulo. São Paulo, legal. Eu adoro a cidade de São Paulo aí, tá? E eu tava vindo aqui para cá de ônibus, do Rio de Janeiro para cá, ele vem na madrugada, e eu acordei 3 horas da manhã e, cara, cheio de ideia. Falei, meu, se eu quisesse escrever a fórmula secreta, mágica para eliminar o medo, né? Ou pelo menos uns passos para fazer isso, quais seriam esses passos? E eu me pergunto isso, eu já tenho um treinamento, né? A gente tem um treinamento de empreendedorismo. Dentro desse treinamento ele tem um capítulo lá só focado em medo, é um dos capítulos que as pessoas mais agradecem por participar. Mas 3 horas da manhã me deu essa luz lá e eu resolvi escrever os 5 passos que me veio na cabeça para eliminar o medo e que eu tenho certeza que funciona, são os passos que eu uso dentro do treinamento lá, tá bom? Então, Michele, anota os passos, porque você vai seguir esses passos aí, não tem como você não conseguir vencer qualquer medo que você tenha, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo é você se decidir não viver mais com medo. É tomar a tua decisão, você precisa se decidir, né? Então, não importa qual é o seu medo, não importa o tamanho dele, não importa nem que você ainda o tenha, você precisa tomar a decisão de que você não quer mais viver com medo, tá certo? Esse é o primeiro passo, porque a decisão é que vai mover as suas ações, vai determinar o caminho que você vai seguir e tal. O segundo passo é você compreender que existe uma diferença entre saber e sentir, tá bom? Então, por exemplo, você pode saber que você precisa perdoar alguém, mas pode ser que você não consiga perdoar, né? Que você não consiga sentir o perdão dentro de você. Então, saber não é a mesma coisa de sentir, né? Você pode saber que um determinado sorvete é gelado, mas se você não colocar ele na boca, você não vai sentir o que é o gelado. Então, saber é diferente de sentir, tá bom? Então, o que eu vou te contar, que é o modo como você eliminar o medo, ele vai começar pela esfera do saber. Então, o segundo passo é o saber. E o que você precisa saber sobre perder o medo? Saber que o medo, na verdade, ele não é real, ele não é de verdade, né? O medo é uma ilusão da mente, é uma ilusão que a gente cria. Calma que eu vou te explicar. Pensa numa coisa. Imagina medo de altura. Não sei se você tem medo de altura. A Alexandre tem medo de altura, né? Ela diz que tem. Eu vou ajudar ela a acabar com esse medo aí, que ela me falou hoje, que eu nem lembrava mais que ela tinha medo de altura. Poxa, pode ser que você tenha medo de altura, mas uma outra pessoa, aquele cara que se pendura lá em prédios e limpa lá o vidro, ele não tem medo de altura para fazer aquilo. Não. Né? Então, como é que pode, diante de uma mesma situação, duas pessoas terem reações diferentes? Percebe? Então, como diante de uma mesma situação externa, duas pessoas vão se comportar de modo diferente? Significa que não importa o que aconteça no mundo externo, o modo como você reage internamente não é o mesmo seu para outra pessoa. E isso se dá porque os seus pensamentos não são os mesmos pensamentos da outra pessoa. Percebe? Então o problema não é o medo em si. O medo nada mais é do que um sentimento de amor, né? Se você tem medo de morrer é porque você se ama, né? Você deve amar a sua vida, por isso você tem medo de morrer. Se você tem medo de fracassar, certamente é porque você se ama, porque você quer se preservar, quer preservar a tua família. O medo, ele é um sentimento inverso, é o próprio sentimento do amor, a origem dele é o próprio amor. Só que a gente não presta atenção nisso. Então perceba o seguinte: duas pessoas diante de uma mesma situação, elas reagem de modo diferente porque elas pensam de modo diferente. Então significa que se elas pensam de modo diferente e uma sente medo e outra não, significa que o medo, de fato, ele está relacionado ao que acontece dentro de você e não fora. Então o medo não é real, tá bom? Não estou dizendo que o perigo não é real. Se você pular de um prédio, você vai morrer, né? É bom que você tenha essa preocupação para se preservar, proteger a tua vida. Mas o medo de fracassar, por exemplo, né, num negócio, o tema que é empreender, né, serve para qualquer medo, mas principalmente para empreender. O medo de fracassar num negócio, ele vem do amor que você tem por você, e aí gera a necessidade de você ter segurança, tá bom? Então o medo não é real. Uma coisa que você tem que saber é que o medo é algo que você que está criando na tua cabeça, então você precisa mudar os seus pensamentos e fazer isso. Mas eu disse para você já,
saber é diferente de sentir, né? Então agora eu te contei isso, você já sabe que o medo não é real, ele é uma ilusão fruto dos seus pensamentos. E aí, se você tiver dúvida disso, lembra do cara da altura lá. Tem gente que na altura tem medo, tem gente que não tem medo, né? Tem gente que tem medo de leão, né? Agora aquele cara lá do circo que doma leão, ele não tem medo de leão, percebe? Então o medo, ele é algo que a gente cria em virtude dos nossos pensamentos, tá bom? Então ele não é real. A primeira coisa que você precisa saber, isso está no nível racional. Aí o terceiro passo que você precisa saber é que você precisa levar esse seu conhecimento para o teu inconsciente, né? Por que para o teu inconsciente? Quando você, por exemplo, tem medo de altura, você chega lá no alto de um prédio e vê aquilo que está ali, com certeza há um contato com as suas memórias, né? Em algum momento você recebeu uma informação de que aquilo era muito perigoso e que você poderia morrer. E aí você está projetando que você vai morrer, por isso que você está com medo. Se você tem medo de fracassar, é porque você está projetando que você vai fracassar. E isso se dá porque essa informação externa que está acontecendo no mundo, esse momento, esse seu desejo de empreender, ele se depara com as tuas memórias, se depara com o seu inconsciente. Então você precisa levar para o teu inconsciente este conhecimento de que o medo não é real. Perfeito, Michel, legal, se quiser pode fazer pergunta, tá? Então você precisa levar para o seu inconsciente. Como é que você leva para o seu inconsciente? Existem algumas formas de fazer isso, tá? A primeira que você tem que saber é que às vezes nem tudo é da noite para o dia, é um processo, tá bom? E existem dentro desses universos de formas maneiras. Então, por exemplo, num treinamento você pode contratar um coach, contratar um psicólogo, contratar um profissional para te ajudar, e esse profissional vai te aplicar algumas técnicas que vai te ajudar a ir lá no seu inconsciente e reescrever essa sua história para você poder passar, não ter mais esse medo. Perdão. Qual que é a outra maneira? Você também pode buscar uma jornada. Como que você faz isso? Você precisa construir novas memórias para você. Então você faz isso através de leitura, de livros. E aí eu já quero te recomendar um livro fantástico que eu adoro e eu sempre dou, né? A gente dá para os nossos clientes, para os nossos alunos, que é O Poder da Coragem. Anota aí, é um dos livros, são vários, tá? Eu posso te passar uma lista, se vocês quiserem. Depois a gente pode fazer até um periscópio só de livro. Mas O Poder da Coragem, anota aí, Michele, do Joubert Chaves, um livro legal, né? Tem várias metáforas para você aprender a ir vencendo isso. E você pode também utilizar filmes, né? Então, buscar assistir filmes que se conectem com o seu inconsciente, né? Sempre que você está em contato com uma história, ela está se conectando com você, tá? No seu inconsciente também. Filmes que vão ajudando você a enxergar. Mas que tipo de filme? Filme de pessoas que venceram. Filme de pessoas que venceram o medo, que foram lá e conseguiram seguir. Então você pode assistir um filme, por exemplo, aquele que é batido, né? Talvez você já até tenha visto, mas vale a pena assistir 1 milhão de vezes, que é A Procura da Felicidade. Esse filme vale a pena você colocar como tarefa para você assistir aí no fim de semana. Ainda do Will Smith tem um outro filme que chama Além da Terra. É um filme que fala sobre fantástico, sobre medo. A gente usa inclusive uma parte do filme nos nossos treinamentos. Então já tem 2 filmes para você assistir. Você pode assistir o filme com a história do Nelson Mandela, né? Também um cara que teve super coragem, e outros caras. Então ler livros e assistir filmes ajuda você a criar então uma conexão com o teu inconsciente e ajudar a reescrever essa história. Com o tempo você vai criando um alicerce que vai te dar um mindset, uma capacidade de pensar de um modo diferente. Ficou pensar que legal, Michele já participou de webinar. Michele, então com o tempo você consegue ganhar uma estrutura de pensamentos, tá bom? Que vão te ajudar a pensar de modo diferente. Então você... Isso, Poder da Coragem. O Poder da Coragem, viu? Legal. Esse é um livro, tá bom? Esse é um livro. E por que é legal você ler? Porque você vai ler biografias de empresários, você vai descobrir que não tem nenhum empresário que não teve problema no meio do percurso, né? E aí você vai ver como que ele reuniu coragem para vencer, e você vai se inspirando, você vai criando novos heróis na sua cabeça. Isso tudo cria um alicerce para você. Então, só recapitulando, primeira coisa é você se decidir, né? Porque para ir lá e assistir o filme, para lá ler o livro, você tem que estar decidida, né? Segundo passo é você saber que o medo não é real,
é uma ilusão da tua mente, tá bom? É por isso que duas pessoas reagem de modo diferente, simplesmente fruto dos seus pensamentos, das suas memórias. Terceiro, você precisa escrever no inconsciente, então você pode buscar um treinamento, né, para te ajudar com técnicas para fazer isso, pode buscar uma ajuda profissional, ou você pode buscar filmes e livros para te ajudar nessa jornada. Saiba que isso é uma jornada, tá? Não vai acontecer da noite para o dia. O quarto passo é você se associar, tá bom? Você precisa se associar a pessoas que também já passaram pelo que você está passando, ou que estão passando pelo que você está passando e que venceram isso. É muito comum a gente, para você ter uma ideia, assim, a grande maioria da população, das pessoas são covardes. Covardes, tem medo de viver a sua vida, de viver a sua jornada, tá? Às vezes teu pai pode ser assim, tua mãe ser assim, teus irmãos, teus tios, são pessoas que você ama, que você admira, que tem 1 milhão de qualidades, mas são covardes, não tem coragem de viver a própria jornada e cria as suas desculpas, tá bom? As pessoas vão criando desculpa para não fazer aquilo que ela gostaria de fazer na vida dela. E aí você precisa então criar um outro rol de amigos, de pessoas que estão dispostas a viver. Você precisa estar do lado de pessoas que também estão dispostas a viver a sua jornada, a enfrentar a vida com coragem. Se for no caso empreender, a empreender. Se você quiser perder o medo de pular de paraquedas, você precisa estar conectado com pessoas que pulem de paraquedas, entendeu? Não dá para você andar só do lado de pessoas que têm medo de pular de paraquedas. Então assim você vai perder o medo, percebe? Então, recapitulando, tá bom? Vamos lá, primeiro passo é você se decidir, segundo é você no nível consciente saber que o medo não é real, fruto dos seus pensamentos e das suas memórias e da sua projeção do pior para o futuro, tá? Terceiro passo é você arrumar o seu inconsciente através de treinamentos ou através de livros e filmes, funciona também bastante, tá bom? É uma jornada, você tem que estar disposto a viver a jornada. O quarto passo é você se conectar com pessoas que também estão dispostas, pessoas montar lá no grupo melhor que você vai ser a média das pessoas com que você anda. Se você só anda do lado de covarde, de pessoas pessimistas, provavelmente você vai ser covarde e pessimista também, tá bom? E o quinto passo é agir, tá? Depois de tudo isso, vai chegar uma hora que você vai se deparar com uma situação, e a situação vai te dar medo e você vai ter que agir, né? Então lembra quando a Alexandra falou que ela foi lá no trabalho, que ela subiu num palco e começou a tremer? Tá, ela tremeu, mas ela foi lá, entendeu? Ela foi e agiu. Então você precisa agir. Então se você tá com medo, vai com medo, tá bom? Vai do mesmo jeito, vai com medo. São esses 5 passos, tá? No final das contas, vou acrescentar só uma conclusão aqui para terminar. Você vai descobrir que tudo isso aí você vai reunir numa coisa só, e uma única coisa que você precisa para poder vencer o seu medo. Isso tudo vai se concretizar numa única fórmula, que é a fé. É a fé na vida. É você parar de duvidar que a vida é incerta, que a vida é insegura, que tem um grande Criador que fez tudo isso aqui para você se dar mal, entendeu? Cara, é muita ilusão, entendeu? Que tudo isso foi feito para você passar dificuldade, para você se dar mal. Isso é falta de fé. Então, quando você vencer o medo, você vai descobrir um milagre maravilhoso, que é o milagre de você se conectar com a tua própria fé, com a fé na vida, com a fé no universo. Eu chamo de Deus aí, o grande Criador, você chama como você quiser, respeito, tá bom? E aí, quando você perceber que você de verdade você tem fé, aí você vai ver que o medo realmente era uma ilusão. Acho que era essa a contribuição, e não estava planejado eu participar aqui do Periscope, a Alexandre me pegou. Espero ter te ajudado, Michele. E se você está conectado aí na gravação, tá vendo depois, é um milagre isso também, né? Você vê, eu estou nesse momento aqui transmitindo, tendo uma experiência de transmitir para você, desejoso que você que está me escutando se conecte com isso, e você pode estar vendo na gravação, no seu tempo, e você vai estar aí se conectado com a gente, conectado comigo, com a Alexandre nesse momento, e vai poder estar também colhendo aí, espero que algum fruto, tá bom? É isso aí. Depois, se quiser me seguir lá, o meu é C Santiago BR, tá bom? C Santiago BR, me procura aí no Periscope. Eu ainda não transmiti, né, nada, vou transmitir com a Alexandra aqui, mas em breve ela tá me convencendo aí. Vai com medo mesmo, olha lá. É isso aí. Em breve eu pretendo aí também
a começar a fazer algumas transmissões, tá bom? A gente está organizando um ciclo de conteúdo, né? De novo para fazer. Faz tempo que a gente não faz transmissão de conteúdo gratuito. Estamos super incomodados já com isso. E a gente vai criar estamos criando aqui, faz parte da nossa agenda que estamos criando. A gente está se planejando aqui, gente. Próximo lançamento. Verdade, isso aí, pode cobrar a gente, Michele, é nossa obrigação, tá? Isso aí, fé, vai com fé. Vai com fé que dá certo, tá bom? Ó, um beijo pra vocês. E música, né? Lembra daquela música? Vai com fé que a fé não costuma falhar. É isso aí. É isso aí. Um beijo, tá bom? Beijo pra beijo vocês, no coração, ó. Fica com Deus. Tchau, um ótimo final de semana pra vocês. Tchau, tchau. Meu dedo tá... O dedinho tá engraxado. Tá engraxado. Ela não desliga, tá travado, ó.